Eles precisavam de ver algo aonde que Deus manifestasse. Foi aonde que Deus pediu Moisés para que construísse o tabernáculo. E o tabernáculo, ele é a sombra das coisas que futuramente iria acontecer, né? Futuramente iria acontecer através de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre as instruções para o santuário, ou para o tabernáculo. Êxodo 25 e 8. Êxodo 25 e 8. Depois, Êxodo 27 e 21. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Farás também o altar de madeira de acácia. 27 e 21. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Irmãos, então nós vemos a instrução para o santuário. Deus chega e diz, olha, vocês vão fazer um santuário. Versículo 8 aí fala, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Né? Deus iria habitar. E dentro desse santuário, que é o tabernáculo, haveria alguns utensílios que apontaria para Cristo. Aí tinha o altar do holocausto, a pia de bronze, o candelabro, tinha o candeeiro, tinha a arca da aliança, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo o sacerdote entrava, no lugar santíssimo entrava apenas o sumo sacerdote, para oferecer ofertas a Deus pelo pecado do povo. Então era o sacerdote que fazia isso, né? Era o sacerdote. Quando alguém pecava, chegava para o sacerdote, eu fiz isso, eu trouxe aqui um cabrito, eu trouxe aqui uma ovelha, eu trouxe aqui um casal de pombo, eu trouxe aqui, e eu quero oferecer pelo meu pecado. Então, era uma matança, né? Era um sacrifício, e isso tinha que acontecer todo ano tinha que fazer. É por isso que Cristo veio uma só vez, e de uma só vez ele consumou o sacrifício, morrendo uma só vez pelos nossos pecados. Hoje não precisa, você imagina bem, eu falei quarta-feira passada aqui, se hoje fosse necessário os irmãos trazer um animal para nós oferecermos aqui a Deus em sacrifício pelos nossos pecados, o tanto que a gente peca, né? A gente peca na mente, peca nos olhos, porque esse dia eu estava meditando, 3 coisas que Deus falou, assim, ó, tome muito cuidado, que é a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Desejos, prazeres da carne. Concupiscência, e é sequência, concupiscência dos olhos, desejos carnais dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, tem gente que vive como se não fosse morrer. Tem gente que vive como se fosse a última semente. Não vai morrer, não tem fim. E nós sabemos que nós temos um fim, que um dia tudo vai acabar, que um dia tudo vai terminar. Então, veja bem, aí no versículo 21, lá falou o santuário, aqui já fala, no 27, 21, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do tabernáculo, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações aos filhos de Israel. Então veja bem, irmãos, isso era uma ordenança de Deus. Eu expliquei que quarta-feira, alguns irmãos não estavam, que
tinha função, cada tribo tinha uma função no tabernáculo. Porque o tabernáculo era móvel. Ou seja, hoje ele estava em Cássia, amanhã ele estaria em Pratápolis. Vamos supor, quando chegava a hora, venceu o tempo deles naquele lugar, Deus falava, Moisés, Arão, desmancha o tabernáculo e leva. Aí tinha os levitas, que eu até falei aqui que muita gente confunde, que levita é cantor e levita não é cantor. Levita é o que preparava o templo para o culto. Você entendeu? Ele preparava, ele cuidava, ele vinha e zelava do culto para depois ter a celebração do culto. O que é hoje os levitas hoje? É os diáconos, é os presbíteros, é os cooperadores, é os pastores. Nós somos eles. Para cuidar, para oferecer um culto melhor para Deus. Né? Veja bem, o que nós estamos sendo no tabernáculo de Deus? Estamos sendo um levita? Estamos sendo alguém que está querendo levar a obra avante? Ou estamos puxando para trás? Porque, infelizmente, irmão, tem gente que não quer ver o progresso do outro. Coisa terrível é isso, tal de inveja. Tem gente que não quer ver o progresso do outro, não quer que o seu trabalho desempenhe na igreja. Que não dê certo, que dê errado, que acabe o grupo, que acabe o departamento, que acabe o ministério. Tem gente assim, você sabia? Por que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir, ele escreve falando sobre 16 obras da carne, e dentro das obras da carne está uma chamada feitiçaria. Feitiçaria é obra da carne. E o que é feitiçaria? A feitiçaria, a pessoa paga mal com mal. E tem crente que é assim, ele quer pagar o mal. Fulano fez isso comigo, mas ele vai ver, Deus vai pegar ele na esquina, vai arrebentar ele. Eu vou orar a Deus, maceta ele. Você entendeu? Então o crente não tem desse negócio não, irmão. A Bíblia de Jesus acabou com tudo isso. Ele chegou e falou assim, oreis pelos vossos inimigos. Então você tem que orar para quem te bateu? É fácil? Você tem que orar para quem te humilhou? É fácil? Não é, mas você tem que orar. Você não pode ter raiva. Você está pensando, o céu é estreito. Por isso que fala que a porta é o quê? Não entra com bagagem. Bagagem do pecado, bagagem da mágoa, bagagem da fofoca, bagagem da mentira, bagagem da contenda, bagagem das coisas do mundo. Não passa na porta. É um crivo. Não tem como entrar. Tem gente que quer entrar, quer levar tudo. Com tudo. Não entra, ao chegar lá, barra, não passa. E outra, a porta é estreita, e para passar nela, irmão, você não pode ser grande, você tem que ser pequeno. E para você ser pequeno, você tem que entrar de joelho. A porta é baixa. Você tem que entrar de joelho. E quantos crentes hoje não quer curvar o joelho mais? O escritor aos Hebreus ele fala assim, fortalecei as mãos fracas e os joelhos desconjuntados. Mão fraca que não contribui mais, e joelho desconjuntado que não dobra mais. Quem já viu o camelo, pelo menos pela televisão? O que o camelo tem no joelho? Calos. Por quê, pastor? Você sabe por quê? O camelo é um animal, é um transporte do deserto. No deserto, dá tempestade de poeira. Dá tipo de um tsunami de poeira. E o camelo, por ser um animal alto, para ele avançar na tempestade de poeira, ele dobra o joelho e vai andando o deserto todinho de joelho, até passar a tempestade.
A hora que a tempestade passa, ele levanta. O que está nos mostrando? Eu não posso esperar a tempestade chegar para dobrar o joelho. Eu tenho que dobrar o joelho antes da tempestade vir. Porque na hora que ela vier, eu posso não dar conta de dobrar o joelho. Tem gente que só vai orar quando a casa pega fogo. Tem gente que vai orar só quando o problema chega. E orar quando o problema chega, irmão, não é fácil. Eu falo para vocês que não é fácil. Você não tem palavra, você não tem força, você não tem ânimo, você não tem desejo, porque a luta está te sufocando. A luta te sufoca. Você não consegue. É por isso, eu estava até falando aqui no pré-batismo para a irmã, igual a Bíblia nós temos que lutar para manusear a Bíblia pelo menos todo dia. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia, não é só na igreja. Eu tenho que ler a Bíblia em casa, pelo menos um capítulo por dia, para a minha mente espiritual não atrofiar, irmãos. Você perdeu o gosto, o desejo. Por quê? O meu corpo necessita do quê? Cedo, quando você levanta, seu corpo precisa do quê? Um pãozinho para você, um pãozinho, um leite, um café, né? Uns comem fruta, outros... Para quê? Você trabalhar, senão você não aguenta. Aí chega na hora do almoço, o seu corpo está pedindo o quê? Comida. Para quê? Para você chegar até a tarde. Quando chega a tarde, você chega em casa, você está com... Você precisa do quê? Comida. A alma, a vida espiritual é do mesmo jeito. Quantos crentes deixou de alimentar? Tem crente que nem Bíblia não traz. Nem Bíblia não usa mais. Se você falar para ele, abre a Bíblia aí no livro de Filisbino, ele vai caçar. Abra a Bíblia aí no livro de Filisbino, você vai ver, cara. Onde que fica, pastor? Eu falei, não tem não, irmão. Um dia nós estávamos lá acho que é lá na Imanilva ainda, a igreja ainda era lá. Eu falei, eu vou ver se eles estão entendendo, muitos estão entendendo de Bíblia mesmo. Falei, irmão, abra a sua Bíblia, vamos fazer a leitura oficial nessa noite, no livro de Marcos, capítulo 17. E só escutei a igreja inteirinha folheando a Bíblia. Falei, Jesus amado. Eu olhei no púlpito, obrei a oração. Na época. Marcos tem 16 capítulos. 16. Se você falar, irmão, abra sua Bíblia aí no livro de sanfonia, você vai caçar sanfona na Bíblia. Por quê? Não está falando, familiarizando com a Bíblia, com a palavra. E é preciso. Para mim mexer com uma roçadeira, aquela roçadeira manual, você passa no pescoço e sai. Qualquer um pode mexer com ela? Não, tem que saber. É igual a Bíblia, eu tenho que conhecer a ferramenta que eu uso. Senão eu vou chegar aqui e vou estar podonzado, não sei isso tudo aqui. Vai todo mundo apanhar de graça. Então tem que conhecer, tem que estudar, tem que buscar para aprender. Mas a senhora ouve, né? Então, agora é hora porque tem a maneira de nós guardarmos a palavra, lendo, ouvindo. Guarda o que ouves. Entendeu? Dessa maneira. Veja que os nomes dados à estrutura, comumente denominada de tabernáculo, são muitos. Foi chamada de tenda, referindo geralmente à cobertura exterior. A tenda da congregação, onde nós lemos lá. Onde Deus se encontrava no meio do seu povo. A tenda do testemunho, porque continha a arca do decálogo. Êxodo 25:16. Depois porás na
Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. O que era? Qual é o testemunho? As tábuas da lei. Estava lá. Pastor, mas Deus irmão, às vezes você pensa assim, a pessoa podia pensar assim, mas Deus habitar num caixote? Deus morar num caixote? Mas põe a mão naquele caixote sem ser santificado para ver o que acontece. O que aconteceu com Uzá? Deus abriu rotura, ou seja, partiu ele, né? Porque ele pôs a mão naquilo que era sagrado. E ele não sabia, a culpa foi de Davi. Porque a arca da aliança, olha para você ver, a arca da aliança, nós vamos ver lá na frente, quando ela era transportada, quando ela era levada, que o tabernáculo saía de um lugar e ia para outro, a arca era transportada no quê? Nos ombros dos sacerdotes. A arca tinha as argolas na tampa e tinha os varal que entrava dentro daquelas argolas, e dois de lá e dois de cá, e punha no ombro e carregava. A obra de Deus, irmão, você está pensando, hoje, a obra de Deus está sendo substituída, porque hoje as pessoas não querem mais ler a Bíblia, porque você vai lá e fala, eu quero um sermão sobre salvação. Você fala assim, como é que chama? Eu quero um estudo sobre salvação. Ok, 5 minutos. Está lá, salvação. Está tudo prontinho. Mas eu não li. Eu não vou saber falar, eu não vou saber expressar. Está ficando sério, irmãos. Está ficando sério. Nós vamos sentir saudade da Bíblia de papel. Porque daqui uns dias não vai. As editoras não vai dar conta de manter. Por quê? Hoje é tudo digital. Tudo digital. Então vamos lá. Habitação e habitação de Jeová. Números 16 e 9. A tenda ali da congregação, aonde Deus há. Agora você imagina bem, irmãos. Quem sabe explicar aqui que tamanho que é Deus? Que tamanho que é Deus, irmãos? Você imagina bem para você ver. A terra é grande, o sol é maior. E tem planetas, tem galáxias no ar aí flutuando. Você imagina que peso está aí para cima? Galáxias. Não perdeu o sincronismo, né? Deixa chocar um no outro. Então, asteroides e tudo mais. E quem comanda tudo isso? Nunca perdeu o controle. E nem vai perder. Números 16 e 9. Números 16, 9. Porventura pouco para vós é que Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Aqui é uma reclamação de Coré, Datã e Abirão, que fala assim: ô Moisés, por que você está, pouco de vós, que o Deus de Israel separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo?
do Senhor e estar perante da congregação para lhe ministrar. E fez chegar a todos os irmãos, os filhos de Levi, contigo, e ainda também procurais o sacerdócio? Eles achavam ruim, irmão, esse negócio da pessoa ter ciúme, de Deus usar isso é antigo. É aqui, ó. Eu não tenho culpa se Deus me chamou, não, hein? Eu não tenho culpa se Deus te deu um dom e não me deu para mim, não, hein? Lá no livro de Coríntios, já vai falar, 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, vai falar que Deus reparte os seus dons a quem Ele quer. E para a necessidade que for necessário. Quem me dera se todo mundo pregasse aqui. Mas não são todos que pregam. Nem todos vão pregar. Nem todos vão ser pastores. Nem todos vão ser profetas. Não. É tudo na medida. Tudo. Então, ele fala aqui, você está querendo sacerdócio também, Moisés? E você sabe que esse povo que estava reclamando de Moisés, seu chefe do tabernáculo, ele e Arão, esse povo foi, você sabe que dia que eles morreram? Moisés levantou a mão para cima e falou, Deus, se o Senhor não me chamou, esses homens vão morrer de morte natural. Vai levar tempo e eles vão morrer de morte. Mas agora, se o Senhor me chamou, o Senhor vai criar uma coisa nova. Esse povo vai morrer de uma morte diferente. A Bíblia diz que a terra abriu e engoliu eles vivos. Na mesma hora. Com Deus não se brinca. E não se brinca com os servos de Deus. Porque Deus não permite. Eliseu, foi chamado de calvo, careca. Ele amaldiçoou os 42 meninos. E veio as úlceras e despedaçou esses meninos na beira do mato. Então Deus não aceita, irmãos, falar dos seus servos. Para você ter uma ideia que, quantas vezes Davi foi instigado a matar quem? Saul. O que ele fez? Ele matou? O que ele falou? Longe de mim que eu toque no ungido do Senhor. Por quê? Porque quem trata com ungido é Deus, é o próprio Deus. Deus tira, Deus põe, Deus tira, Deus mata, Deus ressuscita, Deus fere, Deus cura, Deus faz a ferida e Deus sara. Pronto. E quem somos nós para questionar Deus? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim: porventura pode dizer a coisa criada ao Criador, por que me criaste assim? O barro pode falar para o oleiro, por que o Senhor me fez? Oh Deus, o Senhor me deu um oi tão grande, queria um oi menor. O outro, oh Deus, a minha orelha, me ajuda aí, Deus. Todo mundo reclama. E nós temos que ser felizes da maneira que nós somos. Não se ache feio. Feio é o inimigo. Feio é o pecado. Eu sempre falo, você tem que olhar no espelho e dizer, eu sou lindo. Não, pastor, e se eu não for? Faz de conta. Ué. Por que eu sou lindo? Você é linda, todos nós somos lindos. Eu pareço com quem? Com Jesus. Eu sou imagem. Então, Jesus é lindo. Então você pode dizer assim, eu sou lindo. Ué. Se eu não me achar lindo, quem vai achar? Achei uma pretendente. Olha aí, irmãos. Vamos mais. Habitação de Jeová.
ou habitação do testemunho, Êxodo 38 e 21, ou santuário, lugar santo, Êxodo 25 e 8. Os nomes, casa ou templo, 1 Samuel 9, 3. 1 e 9, 3 e 3. Também são usados mais referentes a uma condução mais acanhada do tabernáculo. O nome comum é tenda, tenda da congregação, tenda da revelação. Por que tenda da congregação, tenda da revelação? Congregação quer dizer o quê? Ajuntamento. Assembleia quer dizer ajuntamento. Na tenda do ajuntamento, aonde, quando o povo de Deus saiu do Egito, irmão, Deus, olha, foi difícil Deus civilizar o povo, sabia? Foi difícil. Para civilizar o povo, Deus teve que fazer o quê? As tábuas da lei, teve que dar lei. Sabe quantos mandamentos tinha a lei? Vamos ver. Quantos mandamentos, irmão? Não. Decálogo são os 10 mandamentos. Agora, a lei tinha 614 morais, rituais. Rituais para nós não era para Israel. Morais. Os mandamentos morais, os mandamentos morais é para no novo e para nós hoje. O que são os mandamentos morais? A moral, a sua vida moral. Você pode ver que os 10 mandamentos são mandamento de mim para com Deus, mandamento de mim para com o próximo. Os primeiros: não farás imagens de escultura, não farás isso, não farás aquilo, amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Aí depois vai falar, guarda o sábado, até ali, para o Senhor. Depois fala, não adulterarás, não matarás, aí já é para o seu próximo. Porque se você amar a Deus, você não vai desejar o mal para o seu próximo. O que você vai querer para você vai querer para o próximo. Você quer morte para você? Mas tem gente que não quer a morte para ele, mas quer para o próximo. Eu já vi falar que tinha marido, estava fazendo campanha para a esposa morrer. Ué. Já vi, ué. Então, irmãos, veja bem, o nome comum é tenda, um termo que os tradutores levaram mais altissonante, tabernáculo, seguindo tabernáculo. Embora nenhum simbolismo seja atribuído ao tabernáculo no texto, não pode haver dúvidas de que simbolizava para Israel, como para nós também, grandes verdades espirituais. Porque hoje, você sabe qual o tabernáculo, aonde é o tabernáculo de Deus hoje? Lá era a arca, a tenda da congregação. Aonde que é? Abre isso, se não me falha a memória, 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é Coríntias não, irmão, é Coríntios. Isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Irmão, não tem nada com terra. Aqui acaba com aquele negócio, os mansos herdarão a terra. Aqui fala, Paulo ele fala bem,
porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, qual que é o tabernáculo? O nosso corpo. Deus habitava na onde no passado? No tabernáculo, na arca da aliança. E hoje Deus habita no tabernáculo. Mas esse tabernáculo é eu e você. Deus habita individualmente em cada um de nós, irmãos. É por isso que nós temos que amar um ao outro, ou senão Deus não habita na minha vida. Porque se eu pregar aqui em cima perdão, se eu pregar aqui em cima amor, eu tenho que viver perdão e eu tenho que viver amor. Eu não posso pregar amor e não amar. Eu não posso pregar perdão e não perdoar. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que dar perdão. Então, Paulo ele fala, porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, porque uma hora vai desfazer, né? Vai cair no telhado, vai cair nos moedores. Hoje não cai porque você vai lá e faz, né? Mas antigamente não fazia. Aí você vai lá, na época da dentadura, né? Pegava ela de noite, tirava. Igual hoje não. Hoje é diferente. Hoje tem tudo. Você entendeu? É essa situação, irmãos. Veja bem, que ele fala que esse tabernáculo vai desfazer. Quem gosta de morar numa casa nova? Zero. Não é bom? Então, o Espírito Santo habita em nós. E ele sempre nos considera novo. Só que Paulo fala assim, ó, ainda que o meu exterior se corrompe, ainda que o meu exterior se corrompe, o meu interior se... O que está dizendo aqui? Esse tabernáculo, uma casa, nossa, morando na casa novinha, mas com o passar do tempo, 10 anos, 15 anos, ela vai ficando o quê? Velha, vai precisar de reforma. Só que o ser humano não tem jeito de reforma. Tem gente que estica daqui, estica dali, põe unha no dedo da mão, unha no dedo do pé. Um dia eu levei um susto, falei, se aquilo for de verdade, está lascado, mas é de mentira. Desse tamanho a unha, isso aqui dá até medo. Né? Então, hoje não, hoje tem muita artificialidade. O ser humano hoje está mais artificial do que natural. Você vê assim, tem mulher que você olha assim, tem homem que você olha assim, nossa, 40 anos de idade, vai pegar a identidade aí a 70, 80 anos. E está lá, ó. E a gente com 50. Por quê? Vai. É mesmo. A gente, aqui, ó, com o passar, começa os pés de galinha. Principalmente se você trabalhar demais no pesado. Trabalhar demais no pesado. É sofrido. Você envelhece mais rápido. O sol, calor, você envelhece mais rápido. Então, irmãos, nós temos que cuidar desse tabernáculo, né? Tem que cuidar, porque ele é o templo, o que habita em... Não, mas o Espírito de Deus, isso não pode, tem gente que não passa nem perfume. Não, eu quero ser natural para Deus. Misericórdia, irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. A hora que você fizer assim, aleluia! Tem que cuidar, tem que zelar do templo. Deixa de limpar. As irmãs que são donas de casa, fica uma semana sem limpar a casa. Você sai correndo.
Sai ou não sai? Começa o mau cheiro, é feijão. O feijão é um dia fora da geladeira, principalmente no sol quente agora. Se você esquecer ele lá, quando for de tarde, tá. Ruim aqui, coisa ruim. Ele já perde. O lixo, se você esquecer de pôr ele lá amanhã cedo, que é o dia de Páscoa, amanhã é reciclável, mas os dias quarta, sexta, esquece de pôr, quando for de tarde, está lá, recendiando o quintal, tudo. O que é isso? Tem morto aqui. Não, é o lixo. Então a gente tem que cuidar. Aí Paulo fala, esse tabernáculo, se desfizer, aí o que acontece? Nós temos aí já não é tabernáculo mais, nós já temos o quê? Um edifício. O que é edifício? Edifício, pastor, é que o negócio é difícil. Não é. Edifício. Edifício é uma casa, é um prédio, não feita por mãos humanas, eterna no céu. Então eu não sou terreno. Bruno, nós temos duas identidades, mas só uma prevalecerá. Eu tenho a identidade terrena e tenho a identidade celestial. A terrena termina no cemitério e a celestial é eterna para sempre. A minha vida terrena termina na sepultura. Um pega do lado do caixão, gasta uns 4, depende. Aí pega do lado do caixão, todo mundo leva. Chegou ali, coitado, foi gente boa. Todo mundo que morre vira gente boa. Não valeu nada, mas chega lá, nossa, tadinho. Deus o tenha. Tenha na onde? Matou, bateu na esposa a vida inteira, espancou filho, fez tudo. E no último dia, vem cá, filho. Não tem nada disso não. Deus é amor, mas Deus é justiça. Plantou, colhe. Aí Paulo fala, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, onde nós vamos? Tem gente que fala que nós não vai. Não, nós vamos morar aqui. O leão vai comer cavaco, boi, e não sei o que lá mais. E leva essas revistinhas lá na sua porta. Aqui, ó, você está indo na igreja? Precisa não, meu filho. Aqui, ó, você tem que conhecer, aqui, ó, que esse negócio pentecostal, que lá está tudo errado. Você tem que conhecer, ó, o leão comerá palha com boi, não sei o que lá mais. Está escrito lá mesmo. Aí você, o pastor me ensina isso na igreja. É claro, isso aí é no milênio. É no milênio isso aí, não é agora. A igreja vai estar no céu com o Senhor. A igreja, ela é privilegiada, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é, sabe o que ela é? Sabe o que a igreja é? Noiva. Noiva de Cristo. Noiva de Cristo. Essa oportunidade era para Israel. Israel não aceitou o Cristo quando ele veio. Deus falou, eu passo a oportunidade para os gentios. Os gentios são todos aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Cristo, são considerados gentios. São os povos que ainda não conheceram e ainda não entraram pelo caminho. Pastor, então o que eu sou? Eu sou judeu ou gentil? Que você não é judeu e nem gentil. Hoje você é igreja. Hoje você é noiva de Cristo. Eu sou noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo, ela é um corpo só e um só cabeça, mas com vários membros que somos cada um de nós. Os irmãos vão ver lá que na boda do cordeiro que tinha os convidados e tinha a noiva. Os convidados, alguns ficou para fora. Eu não quero ser só convidado, eu quero ser noiva.
Um dia eu perguntei, e aí, irmão, tá noivo? Não, já casei, pastor. Eu falei, não, o senhor? Eu falei, eu tô noivo. O pastor não casou? Eu falei, casei, mas eu tô noivo de novo. Misericórdia. Eu tô noivo com Cristo. Eu sou noiva de Cristo. A igreja, eu faço parte da noiva de Cristo, irmãos. Nós fazemos parte da noiva. Eu não posso, porque lembra quando o dono da bodas fez uma festa, que lá é simbologia para nós, quando Cristo, ele ofereceu uma festa e mandou encher de convidado. Aí quando o dono da festa chegou, olhou assim para os convidados e falou assim, você aí, como você entrou aqui? Você não está trajado de vestes nupciais? Ele achou que ia passar, não passou. Tira ele para fora, lança nas trevas exteriores, e ali haverá planta e ranger de dente. Tem que ter as vestes adequadas para ir para o céu. Tem que ter veste limpa. Fala de vida limpa. Fala de vida santa. Fala de vida entregue a Deus, vivida para Deus. Eu tenho que me entregar para Deus. Hoje nós estamos divididos, irmão. Nós entregamos meia hora para Deus e 5 horas para o celular, 3 horas para a televisão e 8 horas para o sono. E Deus só fica só um pouquinho. O inimigo soube prender todo mundo. Sabia? O que oferece esses aplicativos? E eles estão oferecendo de graça, sem nem pagar. Para prender as pessoas, para não ler mais, para não buscar mais, para não orar mais, para não consagrar mais. É muita coisa. Aí o versículo 2 fala, por isso, também, o que Paulo fala? Nós o quê? Nós gememos, desejando o quê? Ser revestido da nossa habitação, que é, a habitação nossa é da onde? Do céu. Nós gememos dentro de nós, desejando ser revestido. Nós desejamos ser revestido da nossa habitação. O que Paulo está dizendo? Porque aí você vai fazer uma conexão. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala assim, que esse corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal, o que é mortal? Que morre, se revestir da imortalidade. O que é imortalidade? Que nunca mais morrerá. Quando nós revestirmos da imortalidade, da incorruptibilidade, ou seja, o nosso corpo não vai corromper mais, eu não vou ficar velho mais, eu vou ser para sempre da maneira que Deus me fez ali, e o meu novo nome, o meu corpo transformado para sempre. Eu não vou ter necessidade, ai meu Deus do céu, estou aguentando aqui mais. Ai Senhor, minha cabeça está doendo. Não, a Bíblia diz que lá no céu não tem velório, lá no né? As ruas são de ouro, a gente anda nessas ruas aí, quase quebra a perna. Lá no céu é ouro. Você anda nesses asfaltos aí, o Reinaldo mesmo, esse dia perdeu 2 pneus, não foi? 2 pneus, essas estradas. Agora lá no céu não, as ruas é de quê? De ouro. Não é esse ouro daqui da terra não, irmão, esse daqui da terra não chega nem perto. Chega? Chega não. É como se fosse um mar de vidro. Você imagina um mar de vidro. Você já viu aquela, eu não sei se tem um dos países orientais
que tem uma ponte de vidro, você já viu? A pessoa passa assim, quase morre de medo, olhando o vidro, se pisando com medo de quebrar. Passarela. Agora nós não. Você vai sair daqui do chão preto, esburacado, e subir para uma dimensão aonde as ruas são de ouro, os muros da cidade são de jaspe, pedras preciosas, aonde não haverá mais pranto nem dor, aonde não haverá mais notícia ruim, fulano morreu, fulano, não. Você não vai ter mais dor de cabeça, você não vai ter mais dor na coluna, você não vai ter colesterol, você não vai ter mais câncer. Acabou, foi transformado. Por isso que Paulo fala, nós estamos gemendo. Por quê? E nós gememos mesmo, irmão, porque hoje nós estamos vivendo uma geração que é a praga da doença. Tem gente que não gosta nem de falar, que é a doença ruim. Já fala já de uma vez, é câncer, fala, já. Doença ruim, não tem doença boa. Não tem doença boa não, tudo é ruim. É igual o câncer. Ai, graças a Deus ele é benigno, mas é câncer. O câncer é uma gangrena que vai corroendo. Paulo fala lá que a palavra de Elimeu e Fileto era igual uma gangrena, que onde eles falavam, comia a fé dos irmãos, devorava a fé dos irmãos. Está cheio. Então, irmãos, Paulo fala dessa forma. Vamos mais. Embora nenhum... já li aqui já. Claramente, ensinava fatos de presença de Deus no meio do seu povo. Ao mesmo tempo, indicava que ele era Deus santo no meio de um povo pecador, pois todo o arranjo do tabernáculo tomava claro que o caminho para o mais santo ainda não fora manifesto. Hebreus 9:8. Com a arca contendo o testemunho, ele era uma testemunha sempre presente dos direitos de Deus e deveres dos homens. Então veja bem, irmãos, um Deus santo habitando no meio de um povo pecador. É por isso que eu te digo, o mundo olha para a igreja e fala assim, irmão Nitinho, olha lá o crente fazendo, irmão, a igreja. Ninguém aqui consegue ser perfeito. Eu vou ter falha, você vai ter falha. A igreja é como um hospital. Você está em tratamento com Deus. No hospital, você sarou, o médico te... Na igreja, não. É permanente. Você melhorou? Tem que ficar mais melhor ainda, não pode sair. Porque se sair, a doença volta. A cachaça volta, a droga volta, o adultério volta, a prostituição volta. Então tem que ficar em tratamento. Aí o povo, fulano errou. Irmão, todo mundo erra. Deixa eu ver, posso fazer uma pergunta? Posso ou não? Sim ou não? Quem não erra aqui, levanta a mão. Quem não erra aqui, levanta a mão. Para não falar, atira a primeira pedra. Vocês erram, irmão? Vocês erram? Mas eu estou ensinando. Mas nós erramos. Tem gente que fala, o povo erra. Não, o verbo é outro. O verbo não é ele erra, ela erra. O verbo é nós erramos. Todo mundo erra. Mas o senhor é pastor. Eu sou pastor, mas eu sou gente. Eu sou de carne e osso. Eu não sou super pastor. Nem Moisés, irmão, Davi era um homem o quê?
Ele errou? Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro vezes. Errou várias vezes. Então nós somos falhos. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, 12, dizendo assim, que Deus deu uns para profetas, Deus deu uns para apóstolos, Deus deu uns para pastores, evangelistas e doutores, buscando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, Deus nos colocou para ensinar a igreja, buscar o aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento, irmão? Ir em busca da perfeição. Nós vamos aperfeiçoando dia após dia, mas nós nunca vamos chegar se você chegar num estado de perfeição, Deus te leva, porque nós não conseguimos chegar. Os olhos nos faz pecar, a carne nos faz pecar, é um trem terrível, é uma luta, irmão. Paulo fala assim, carne terrível, herança adâmica terrível, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não posso fazer, eu acabo fazendo. Ou seja, eu não posso errar, mas eu acabo errando. Eu quero acertar, e às vezes não acerto. É difícil, irmãos, você dominar isso aqui, e a gente fica lá, carinhando ela. A gente fica carinhando a carne. Eu vou lá comprar um terno novo. Para quem? Para ela. Aí ela fica toda. vou comprar um vestido novo. Aí a carne fica toda. Vou comprar um carro zero. A carne fica toda inchada. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque há uma guerra dentro de nós, hein? Há uma guerra dentro desse tabernáculo aqui. Quem sabe o nome da guerra? Gálatas 5:16. Para nós encerrar. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você pensa bem que parece um elástico. A carne e o espírito. O espírito puxa para Deus. A carne puxa para o erro. Você pode ver, ué. A carne quer vir para o culto. O espírito quer vir para o culto. A carne está cansado. Você trabalhou muito. Vai lá ficar vendo 1 hora aquele homem falando, gritando. Você sabe que é mesmo? Aí deita. Deitar mais cedo, descansar mais cedo. Aí deita, não dorme e perde a noite. Perde o culto, perde a bênção e perde a noite. Então há uma guerra dentro da gente. Você pega, irmão, para vir todo dia aqui. Está ali, o Eduardo, ele está aqui todo dia cedo. Mas outro, é fácil vir 5:30 para a igreja orar? Principalmente no frio, agora no calor, agora é mais fácil. Mas no frio, irmãos, você jogar aquela coberta quentinha, para o lado, e eu já tenho que pôr a roupa de trabalho, de massar peito, massar latinha, já vim, não é fácil. Mas eu tenho que vencer a carne. Eu tenho que vencer. Porque se eu não vencer ela me vence. E se ela me vencer, eu perco Deus. É difícil, eu perco Deus. Jó venceu a carne,
Jó perdeu tudo. Perdeu filho, perdeu riqueza, até a mulher dele ficou contra ele. Jó perdeu tudo. Só uma coisa Jó não perdeu. O que é? A presença de Deus. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Porque se perder a presença de Deus, acabou. O nome já até falei, acabou. Acabou. E foi-se a glória de Deus. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus.